Boa noite. Boa noite. Quem está vindo aqui pela primeira vez, levante a mão, por favor. Bem alto. Como é que a gente vai acolher essas criaturas aí? Uma salva de palmas, né? E da minha parte, eu desejo que vocês encontrem aquilo que vocês vieram buscar e, de preferência, que vocês fiquem viciados no centro holístico. Porque aqui é um espaço onde a energia é elevada e onde muitos de nós encontraram um apoio, um amparo nas horas mais difíceis. Em primeiro lugar, gratidão ao nosso sagrado Criador que hoje nos deu um brinde assim maravilhoso. Não é? O que aconteceu hoje cedo? A gente abriu os olhos e ganhamos mais um dia de vida, né? E quem lembrou de agradecer isso? Às vezes a gente levanta na corrida, que tem muitas coisas para fazer e esquece de agradecer. Né? Mas é importante, o dia amanhece e a gente poder agradecer por ter esses olhos perfeitos que podem ver tudo, ver as belezas que tem nesse lugar maravilhoso que a gente vive aqui, né? Por esses ouvidos que podem ouvir, por essa boca que pode expressar a nossa fala, por todos os nossos sentidos objetivos e não objetivos. É ou não é um baita conjunto de motivos para a gente agradecer, né? Então, gratidão também ao Centro Holístico, por mais esse convite que cria um peso de responsabilidade para a gente chegar aqui e, num breve espaço de tempo, dividir com vocês uma mensagem que seja produtiva, não é mesmo? E olha o tema que eu escolhi. Saúde e doença, o que sua mente tem a ver com isso? Quem acha que a mente tem alguma coisa a ver com saúde e doença, levante a mão. Ah, que coisa boa. Então estamos com um tema assim que vai ser bem recebido, não é mesmo? Mas por que eu escolhi esse tema? Tem um dado muito importante, que é um dado estatístico, né? Ligou? É que tem que ligar o negócio. 9 em cada 10 doenças têm origem na mente. Esse é um dado que é divulgado pelo pessoal da medicina psicossomática, que nós vamos falar aqui. Veja bem, 9 em cada 10 doenças têm origem na mente. E tem alguns que ainda afirmam que 10 de cada 10 doenças têm origem na mente. Mas seria muito radical afirmar isso, porque a gente tem doenças que têm origem hereditária, doenças de origem genética e tem as doenças de ordem infecciosa, não é mesmo? E vocês vão ver que tem doenças que nos derrubam e o autor é aquele que você vê do outro lado do espelho. A nossa mente é capaz de nos derrubar. Então nós vamos falar sobre isso. O ponto de partida. Vamos direto ao ponto. O ponto de partida que pode nos levar ao adoecimento ou à perda da nossa boa saúde. Se a gente tem dificuldade de expressar raiva e contém essa emoção dentro, ela acaba desencadeando asma, hipertensão. Quem aqui não passou por uma crise de asma ou teve a pressão elevada e antecedendo isso ficou com raiva, ficou indignado? De repente você chegou na empresa, estava uma bagunça, você teve que dar uma moral em todos os funcionários, o calor subiu, a energia elevou e daqui a pouco você estava até com taquicardia. E você acha que estava conseguindo conciliar o que você deveria ter administrado e na verdade você, quando age dessa maneira impulsiva, você está usando uma via de mão dupla. Você descarrega o teu impulso, em contrapartida
Você é atingido pelo impulso e você altera o teu estado emocional e poderá desencadear até uma crise de asma. Quem já experimentou isso depois de um momento impulsivo, né? Se a gente tem dificuldade de expressar os nossos sentimentos, nós podemos passar a ter prisão de ventre, constipação intestinal. Isso também está muito ligado às pessoas que têm medo de perder, que vivem na escassez. Muitas vezes elas ficam, às vezes, 2, 3 dias se evacuar. Elas estão guardando para quê? Se aqui do lado de fora tem mais espaço que do lado de dentro. Se somos muito perfeccionistas e estressados, vem enxaqueca como consequência. Se a gente busca aqui a perfeição, estamos no planeta errado. Então quem é muito perfeccionista vai sofrer por isso, porque não vai encontrar a perfeição aqui, porque a perfeição não é desse plano. Nós estamos aqui numa experiência breve para a gente se melhorar, né? E a gente às vezes quer exigir do outro aquilo que nós não somos. Se temos muita dificuldade de chorar, quem sofre é a pele, com lesões dermatológicas. Quando a gente guarda o choro, que a gente tem aquele impulso, aquela emoção e a vontade de chorar, não, eu vou segurar, vai estourar, precisa sair para fora, e estoura na pele. Se reprimimos tanto os nossos sentimentos, podem resultar em doenças degenerativas, como câncer, diabetes e esclerose múltipla. Se somos muito explosivos, pavio curto, fatalista, isso pode resultar em infarto do miocárdio ou AVC. Vejam bem, tem um estudo que mostra se uma pessoa teve um infarto do miocárdio e ela ficar na sequência totalmente sozinha, abandonada, ela está praticamente se preparando para desencarnar. Porque o infarto do miocárdio seguido de um abandono pode levar até a morte. Se há em nós angústia e tristeza profunda, medos excessivos, esses sofrimentos todos são acontecimentos que recebem o nome de doenças psicossomáticas. A psicossomática é uma expressão que vem do grego, psique, que é o nosso psiquismo, esse campo que engloba a elaboração dos nossos pensamentos, das nossas ideias, e soma é o nosso corpo, uma relação do psiquismo com o nosso corpo. E vocês vão ver que isso é muito familiar, porque isso parte de uma condição que o ser humano tem que deve merecer uma grande atenção. A nossa mente. Ela tem um poder que não pode ficar sem controle. A nossa mente é poderosa. E até o final da palestra, eu quero que vocês possam entender isso. A nossa mente tem um poder incrível. O poder da mente refere-se à capacidade da mente humana de influenciar a realidade através de pensamentos, emoções e crenças, e isso pode ser aplicado para superar obstáculos. Na hora que a gente vence uma dificuldade, tu está usando o seu psiquismo, seu maior potencial, tá? Alcançar sucesso pessoal e profissional e melhorar o bem-estar e manter a boa saúde depende da nossa mente. Utilizando ferramentas como o pensamento positivo, a força mental, a mudança de hábitos e a inteligência emocional. Opa, deu um avanço assim muito grande. A mente pode tanto criar realidades negativas quanto positivas, sendo crucial aprender a gerenciá-la para obter os resultados desejados. Então agora nós vamos, já que nós estamos aqui num centro holístico de
divisão espírita, nós vamos abordar aqui a saúde e doença segundo o Espiritismo. No Espiritismo, a saúde é definida como a perfeita harmonia entre corpo, espírito e mente, não apenas na ausência de doença. As doenças são vistas como aprendizado e consequência de atos e desequilíbrios anteriores, influenciados pela reencarnação e pelo livre-arbítrio, sendo o perispírito um fator fundamental para as causas das doenças. A saúde é alcançada pelo autoconhecimento, modificação de atitudes negativas e busca por um equilíbrio moral e espiritual. Segundo o Espiritismo, a doença não é considerada um castigo divino, mas sim um instrumento para o crescimento moral e intelectual do indivíduo. Perdemos tempo quando adoecemos e ficamos nos vitimizando. Por que isso aconteceu comigo? Mas ali, juntinho da doença, tem uma mensagem. E a mensagem não é que prepara para partir. Não, a mensagem é algo que saiu dos trilhos. Retoma e conserta. A mensagem não é de que você está sendo castigado. Você está recebendo um ensinamento. Então, como já vimos, a doença é um desequilíbrio que pode começar na mente ou em outros corpos sutis, antes de se manifestar no corpo. Reforçando que os exemplos comuns são o estresse, que resulta em tensão muscular, pressão alta, ansiedade, que resulta em insônia, taquicardia, e a depressão, que acaba virando dores crônicas, fadiga. Como que adoecemos o nosso corpo? Através de um processo chamado somatização, onde pensamentos negativos e estresse crônico desencadeiam respostas fisiológicas prejudiciais. Como que isso acontece? Para clarear mais ainda, nós somatizamos quando não expressamos nossas emoções e a nossa mente não suporta, nosso corpo as expressa em forma de sintomas físicos. Corpo e mente formam uma aliança íntima, totalmente ligada. Então o que acontece? Quando os episódios estão aqui na mente e a gente não consegue expressar, não consegue resolver, não consegue elaborar, tá? A mente pede ajuda para o corpo. Vamos imaginar um diálogo e o corpo diz: mente, o que tu quer que eu faça? Me ajuda que eu não estou conseguindo dar conta. Tá, mas e por que tu não põe para fora? Não sei, estou contendo, não quero pôr. Então manda para cá que nós vamos dar um jeito. Se é raiva, manda para cá que eu vou jogar lá para o fígado. Tá? Se é medo, temor, eu vou jogar lá para os rins. E assim nós vamos administrando essas encrencas. Então o corpo, ele é um ajudador da mente. Então ele vai expressar, essa emoção ela vai ter que sair de alguma forma e ela vai acabar estourando no nosso corpo. E veja que isso está tudo num campo aqui sutil, que é o campo da nossa mente. Então a somatização é como se fosse você tatuar o seu corpo, e o seu corpo diz: ou você resolve ou nós vamos agravar o quadro. Assim, o medo vira um batimento cardíaco, aquela palpitação. Quando a gente teme, quando a gente está tendo medo das coisas, a gente fica com o coração agitado, coração apertado, né? A preocupação vira uma dor de cabeça e é típico que a pessoa já não perceba suas emoções muito bem. Existem outros casos em que a pessoa pode vir a somatizar também, como quando a pessoa sofre antecipadamente por uma frustração futura. As preocupações, muitas vezes, são assim, uma autotortura. Porque, veja bem,
a maioria das nossas preocupações nem se tornam realidade. Nem se tornam realidade. E veja bem, o ser humano ele é manipulado através do medo. Vocês não estavam até agora há pouco com medo de um ciclone que ia levantar uma carreta e ia passar vaca voando por aqui? Estavam pensando nisso? Aí vê aqueles filmes de tornado e digo, olha só, isso era só nos países, está sendo aqui. Gente, vocês não têm ideia que esse pensamento coletivo é altamente criador. Daqui a pouco, tá? Se vocês não colaborarem, nós vamos ter tornado aqui. Parem de pensar nisso. Isso daí, ó, eu acompanho um site que eu aconselho vocês a seguirem, que ele é da Noruega, tá? Se os caras começarem a inventar que vai ter isso e aquilo, vocês entram lá e eles dizem que olhem, em qualquer lugar do mundo eles têm quase 100% de acerto. A preocupação, então, ela vai virar uma dor de cabeça, né? A pessoa já nem vai mais perceber suas emoções porque a preocupação rouba toda a atenção dela. Existem outros casos em que a pessoa pode vir a somatizar também, como quando a pessoa sofre antecipadamente por uma frustração futura, ou em situações difíceis como um adoecimento na família. Hoje eu atendi um cliente que eles têm na família uma senhora com idade bem avançada, que ela teve um acesso de fome, teve as complicações, teve que internar, foi para UTI e tudo, e ela já está assim numa condição muito fragilizada. Provavelmente ela não tem muita expectativa de vida. E a filha mais jovem está sofrendo muito, porque a filha mais jovem nem sequer imagina, nem sequer quer imaginar que a mãe possa falecer. Mas, gente, quem aqui ficou por semente? Um dia nós vamos partir, a gente só não sabe quando. Então, quando há uma situação de um adoecimento na família, né, a pessoa acaba tendo problemas no seu organismo, já sai da sua boa condição de boa saúde, já é perdida. Tá? Separação. Tá? Separação. Tem gente que sofre com a separação ou não tem? Tem, né? Às vezes é um baita de um livramento. Mas às vezes, sim, às vezes a pessoa, ela não perdeu, ela se livrou da criatura. Tá? E aí ficam às vezes, quanto tempo? Faz 10 anos que ele saiu para comprar café. E ainda fica recordando tudo que ela já passou de ruim e faz uma roda de chimarrão e conta de novo. Então a separação é um momento difícil. A morte de um ente querido, perda de emprego, dificuldades financeiras. Quem é que já passou aqui um aperto financeiro? Até o jeito de andar fica errado. Eu conheci um amigo que ele dizia assim, cara, eu estou tão apertado que se eu puxar a gravata, dá descarga. Passando por uma dificuldade financeira ou mesmo o estresse do cotidiano. A somatização irá substituir os processos psíquicos desses sentimentos para desencadear algum problema orgânico. Vejam bem, a somatização irá substituir os processos psíquicos desses sentimentos para desencadear algum problema orgânico. Vai se manifestar no corpo e não tem atalho. Como vimos até aqui, é sobretudo na mente a origem dos desequilíbrios que se tornam doenças físicas. Gente, o Criador colocou a gente aqui, com os carrão fincado no planeta, para a gente usar a nossa mente para pensar somente naquilo que a gente quer que aconteça. E às vezes a gente passa desperdiçando o nosso precioso tempo pensando e se preocupando com aquilo que a gente não quer que aconteça. Às vezes a gente fica negativo, tá? Às vezes a gente fica pessimista, fatalista. Eu vou dar um exemplo agora, eu vou pedir para o Ricardo. Já combinei aqui com o Ricardo, aqui nós fizemos um acordo aqui para a palestra. Olha só.
Mas pá. Gente, ficou escuro, praticamente escuro, né? Eu fiz isso para que a gente reflita agora. Quando eu estou com medo, eu estou nesse escuro. Quando eu estou negativo, eu estou nessa vibração escura. E baixa a minha vibração, baixa a minha frequência. Mas o que está acontecendo? Poderíamos dizer que o que está presente aqui é escuridão. Não. O que está acontecendo aqui é a ausência da luz. Porque tudo o que nos acontece nos remete ao que nos falta. Se eu estou doente, eu lamento porque eu estou sem a boa saúde. Não é? Se eu estou deprimido, eu lamento que eu estou sem alegria. Então veja bem, é a ausência dessa vibração boa que a gente sente. Então quando você fica com raiva, você está na escuridão. Quando você tem medo, quando você se indigna, quando você pensa em trapacear os outros, você também está na escuridão, porque isso não é da luz. Então o que acontece? A gente precisa gerenciar nossa mente, tá? Gerenciar nossa mente, porque às vezes faz muito tempo que a gente anda meio apagado. Então a gente precisa acender. E olha que fantástico o que acontece. Quando a gente pensa positivo, a luz se manifesta, não é mesmo? E quando a gente é positivo, a gente consegue iluminar tudo à nossa volta. Então quando a gente está otimista, confiante que vai dar certo, que eu me garanto, que eu sou capaz de me curar, porque eu posso me comunicar com os genes do meu corpo e estabelecer o evento da cura. Então, quando nós estamos vibrando positivamente, nós estamos na luz. Entenderam? Eu acho que todo mundo conseguiu captar isso, certo? Mas, a primeira vez que eu acendo uma vela numa palestra. O que tu achou, Ricardo? Impactante. Então, como vimos até aqui, sobretudo na mente, a origem dos desequilíbrios que se tornam doenças físicas. O estresse, baita parceiro nosso aí, causa principal das doenças físicas e mentais deste século. Tem que dar uma olhada com o relógio, porque quando eu venho da palestra aqui, ele acelera. A bioquímica do estresse. Em resposta ao estresse, o corpo eleva glicose, colesterol e triglicerídeos. Veja que presentaço para quem pegou o exame médico e está lá colesterol alto, triglicerídeo e glicose. Aí agora na sequência se estressa. E olha o que acontece? Levanta tudo. Tá? E produz tudo isso em doses elevadas para gerar energia e enfrentar a ameaça, liberando os hormônios adrenalina e cortisol. O que acontece? O organismo é informado que a criatura vai se meter numa encrenca. Vai partir para uma discussão, para uma conversa difícil e tal, ou vai partir lá para uma agressão. Então o corpo imediatamente responde, elevando tudo aquilo que aumenta a nossa energia. E acaba liberando adrenalina e cortisol. Adrenalina para ter energia dentro dos músculos e cortisol também para dar um movimento se precisar enfrentar o pica-mula. Adrenalina, mas que barbaridade. Adrenalina aumenta imediatamente os batimentos cardíacos, enquanto o cortisol, um hormônio esteroide, age no metabolismo de gorduras e carboidratos, elevando a glicose. Ele faz a lipase, ele faz a lipólise. Ele pega as gorduras e converte em energia, porque nós estamos precisando, ele acelera esse metabolismo
elevando a glicose no sangue e também impulsionando a produção de colesterol. A exposição crônica ao estresse pode manter esses níveis elevados, contribuindo para desequilíbrios lipídicos e riscos cardiovasculares. Quem está cuidando aí do açúcar, tá? Que tem um pré-diabetes ou é diabético, pelo amor de Deus, olha, fiquem zen, fiquem na paz, vão olhar o sol nascendo ali e tal. E parem de se estressar, porque quando tu te estressa, a glicose que é armazenada aqui, ó, bem aqui nesse lado aqui onde está o fígado, ela é armazenada em forma de glicogênio no fígado, e quando você está estressado, o corpo é avisado que precisa de energia, então ele pega o glicogênio e despeja a glicose na circulação sanguínea para te deixar cheio de energia. E o que acontece? Paralelo a isso, o sistema imunológico trava, diminui, e você então tem um duplo prejuízo, não é mesmo? Então a exposição crônica ao estresse pode manter esses níveis elevados, contribuindo para desequilíbrios lipídicos e riscos cardiovasculares. Resumindo, então, se estressou, você aumenta a cortisol e a adrenalina, o coração acelera, o vaso sanguíneo se contrai e a pressão sanguínea se eleva. Liberação de glicose pelo fígado, o açúcar aumenta no sangue, o risco de diabetes e descontrole glicêmico. Conclusão: a mente é sim capaz de adoecer pelos pensamentos que produz e os mantém. E a mente é capaz de curar ou não? Sim. Oh, muito bem. A mente será que é capaz de curar? Quem é que ensinou isso para nós? Quem foi um baita do professor que esteve aqui e ensinou isso para nós? E disse, sim, a mente é capaz de curar. Aqui está o nosso professor. Jesus esteve aqui e talvez até hoje não tenham entendido, mas ele deu uma dica preciosa para nós e tem gente que não usa até hoje. Jesus, nosso eterno professor, o mestre dos mestres. Olha ele ali, ó, abençoando enfermos, pessoas que estavam por um momento de dificuldade extrema e na presença de Jesus se curavam. E ao se curarem, agradeciam a ele. E o que nos ensinou? Ele dizia o seguinte: a tua fé te curou. Vocês lembram que ele dizia isso? Então o que Jesus veio fazer? Ele veio dizer que tu não é pouca coisa, que tu é imagem e semelhança do Pai, do Criador, e que você operou agora um feito inédito em ti. A tua fé te curou. Vocês nunca vão encontrar nada escrito por Jesus dizendo que ele curou alguém. Ele jamais afirmou que ele nunca curou ninguém. Ele era um link que acionava a fé, que está em eu, tu, nós, vós e eles. E a fé é um acontecimento extraordinário. Se você quer chegar nessa empreitada de cura, você não pode ter 0,0001% de dúvida. Porque a fé é um acontecimento que exige 100% de certeza. 100% de certeza. Aí você afirma: eu creio que vou me curar. Mas eu estou muito preocupado. Tu desmontou toda a tua programação de fé. Eu creio, mas estou muito preocupado. Aí o muito preocupado é aquela parte da dúvida que não cabe na fé. Então, o Mestre Jesus ensinou isso. Então, se você tem uma meta para a sua empresa, você tem que ter 100% de fé, porque você está treinado para vencer. E eu digo você, não os empresários que estão aí prosperando, você, todos nós. Então, quando a gente era criança lá,
que a gente estava na fase do engatinhar e tudo, começou a ficar em pé, e o que acontece quando a gente começou a dar os primeiros passos, a gente caía, esfolava o joelho, e a gente ficou até hoje chorando lá? Não, a gente se levantava e ia em frente. Então a gente aprendeu a se levantar após cada queda, desde pequenininho, é ou não é? E agora, diante do primeiro obstáculo, caem os ombros, já desanimam e já passam a acreditar naquilo que só vai fazer mal para si. Então vamos procurar lembrar de Jesus na hora que a gente precisar vencer uma dificuldade, porque Ele deu um ensinamento que vale para todos nós. Quando entendemos a verdade, a mensagem de Jesus, assumimos a nossa natureza de criadores e curadores. Nós podemos criar alterações boas em nós e também nós podemos despertar a cura nos outros. Tem ou não tem pessoas que dizem assim, não, mas eu vou lá, vou tomar um passe lá porque, pai, eu saio muito bem. E o dia que não pode vir tomar o passe, nem reza, nem se conecta, porque aí ficou viciado em tomar passe. E está perdendo a encarnação, a oportunidade de usar esse potencial que há dentro de si, criador e curador. A doença é fruto da sua forma de se relacionar com a vida e você se torna responsável por adoecer e se curar. Eu perguntei se a mente é capaz de curar, todo mundo concordou, né? Então eu vou trazer um exemplo rápido aqui, vou ver se eu dou uma acelerada. E eu vou trazer um cara aqui que é a nossa amiga palestrante ali. Outro dia eu assisti a palestra da... Como é que é o nome dela? A moça que tem o site lá. Tá? Fabrícia. A Fabrícia. Desculpa, Fabrícia, esqueci o nome. A Fabrícia sempre cita esse cara e eu vim trazer a história dele aqui, ó. Tá? Exemplo de curar a sua vida através da mente. Dr. Joe Dispenza, o alquimista da mente. Alguém já ouviu falar do Dr. Joe Dispenza? Levante a mão. Esse é uma história fantástica. Ano 1986, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, nessa cidadezinha que eu não sei pronunciar o nome, porque eu sou lá de Uruguaiana, então o meu inglês é ali eu e o Vladimir e a Cátia, que sou. O Dr. Joe Dispenza recentemente havia aberto seu consultório de quiropraxia, tá? Seguia a mesma profissão dele. Com 23 anos ele estava no auge, 23 anos, preste atenção, ele estava no auge da sua forma física, treinando forte para o triatlon. Ele ia participar da competição de triatlon, que é natação, ciclismo e corrida. Em abril de 1986, finalmente chegou a prova. Ele concluiu a primeira etapa das 3 provas, a natação, e foi para a parte do ciclismo. Quando os atletas entram na fase desafiadora do percurso, pois eles precisam se juntar ao trânsito. Então, nesse momento, pedalando, eles entraram junto ao trânsito. E o que aconteceu? Um motorista de uma SUV não percebeu que estava ocorrendo o triatlo e acabou atropelando-o. Resultado, 6 vértebras fraturadas por compressão. Ele recebeu aquele impacto, ele foi atropelado. Aqui na lombar, 6 vértebras foram totalmente amassadas, quebradas. Foi para o hospital e depois que ele tomou consciência, ele recebe os médicos e os médicos apresentam, olha aqui o raio-x como é que está a tua coluna. 6 vértebras quebradas. Então o plano A era estabilizar sua coluna por meio de um procedimento invasivo que exigia a instalação de 2 hastes de aço inoxidável de 30 centímetros de comprimento. Gente, 2 hastes de 30 centímetros de comprimento aqui na coluna dele para estabilizar. Imagina um cara de 23 anos no auge da sua forma. O que aconteceu? Ele recusou a cirurgia. E os médicos disseram, você enlouqueceu. Você só tem essa alternativa.
Não, você enlouqueceu, você tem que se operar urgente, o bloco cirúrgico está reservado. Não, eu não quero e eu assumo, não quero. Eu vou buscar outro caminho, já que você não tem plano B. E aí ele foi se mexer, tu não se mexa aí que tu nunca mais vai andar. Aí ele ficou de bruço no leito e disse, eu vou me curar, eu só quero que vocês ministrem analgésicos e tal, que eu vou buscar outra alternativa aqui comigo. E o que acontece, o Dr. Joe dispensa, ele tirava uma onda desse pessoal, do poder da mente, essas coisas aí, eu não acreditava muito nisso. E diante daquela situação ele pensou, será que isso tudo funciona? Não, mas eu vou aplicar em mim. Plano B, usar sua mente para se curar. E aí o que aconteceu? Ele se dedicou a usar sua mente, visualizando-o, se tornando inteiro novamente, praticando a meditação de cura. O seu conhecimento como quiroprático deu ao Dr. Joe a capacidade de visualizar mentalmente seus ferimentos e visualizar como aqueles pedaços quebrados precisavam se mover para se alinharem novamente. E como que ele fez? Ele se concentrou, ele era quiropraxista, ele sabia, já tinha na sua imagem mental as vértebras e as que estavam quebradas ali, e ele começou a conversar com os genes de cura que estão no corpo dele. E começou a conversar e determinar e decretar ordens que eles procedessem o conserto, vértebra por vértebra, se unindo, se alinhando, os anticorpos, a defesa toda chegando e tal, e ele foi fazendo isso, e fazendo meditação e tudo, e a sequência é essa, a cura. Em 12 semanas e meia ele estava completamente curado, treinando novamente e também atendendo sessões de quiropraxia em seu consultório. 12 semanas e meia, o que ele faz? Ele levanta da cama, fica em pé, respira fundo e sai caminhando com absoluta perfeição, sem nenhuma dor. E começou a fazer movimentos, girando a coluna, fazendo os movimentos da lombar, se agachando e tudo. E nesse momento, emocionado, ele assumiu um compromisso. Se conectou, né, com a divindade que mora dentro de cada um de nós e disse, meu sagrado, atingindo esse feito, eu assumo. Vou dedicar o resto da minha vida para ensinar o máximo de pessoas como fazer isso. E hoje eu sigo um canal no YouTube, todos os dias eu faço meditação com ele, e ele é o cara mais requisitado no mundo, e dá palestras, ensina, dá cursos, treinamentos, e você nem precisa pagar, ele está lá no YouTube, as aulas que ele dá. Então esse é um grande exemplo, o caminho da cura. Então ele vai passar por isso, pela redução do estresse, técnicas de respiração, meditação e relaxamento diminuem o cortisol. Se a gente aprender técnicas de respiração, nós já vamos tirar essa droguinha que está só nos prejudicando, fruto do nosso estresse, né? Permite que o corpo direcione a energia para reparar os tecidos e fortalecer a imunidade. Efeito placebo, importantíssimo. Quando acreditamos que algo pode curar o corpo, o corpo ativa mecanismos reais de melhora, liberação de endorfina, serotonina e dopamina, que aliviam a dor e aceleram a recuperação. Eu conheço esse efeito placebo, eu acho que desde os 8 anos de idade. A gente de uma família muito pobre, e aí o que acontecia? Um estava com dor de cabeça, a mãe dizia, toma essas gotas aqui que passa. E passava a mão na cabeça e tal. O outro estava com dor de dente, ela botava as gotinhas, toma aqui que passa. Outro se machucou, se esfolou, toma essa gotinha que passa. Eu fui crescendo, um dia eu fui ver, ela tinha um composto digestivo da Almeida Prata. E era o polirremédio, ela usava para tudo. Aí o que acontecia? O efeito placebo, quando nós acreditamos que algo pode curar o corpo ativa os mecanismos reais de melhora, liberação de endorfina, serotonina e dopamina, que aliviam dor e aceleram recuperação. Gente, está tudo ao nosso alcance.
Você sabia que um abraço pode mudar todo o teu momento difícil? E você sabia que não é só um abraço de ser humano? Você pode trocar um abraço com um animal. E eu vou ensinar mais um segredo. Um abraço com uma árvore. Uma vez fizemos uma prática lá no curso de controle mental em Porto Alegre, e nós estávamos numa praça e todo mundo abraçado na árvore, e o pessoal fugiram lá do hospício São Pedro, todo mundo abraçado na árvore. Então, gente, a visualização e intenção aqui talvez esteja o maior obstáculo da gente conseguir as coisas. A gente não consegue visualizar, não consegue imaginar porque está criando e pensando só coisa errada. Então você tem que se visualizar perfeito. É exatamente assim, como se estivesse inventando. Tá? Autoconsciência e hábitos. Uma mente equilibrada ajuda a pessoa a cuidar melhor do corpo, boa alimentação, sono adequado, atividade física e adesão ao tratamento. Tá? Tem gente aí que é viciada em bebida alcoólica. Tem ou não tem? Que todo dia toma um traguinho. Nem vieram aqui na palestra hoje. Tá? Tomam uma cervejinha e tal. Ficaram lá tomando uma gelada. Tá? Então assim, ó, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo. Não é mesmo? Às vezes isso é cultural. Eu vejo os italianos, naquele trabalho que eles tinham lá, a lida começava cedo e tal, e as crianças desde pequeno aprendiam a tomar vinho, mas pensa no vinho. Aí é adulto e toma vinho ainda, uma vez de lá. Mas quando a gente é adulto, que a gente sabe que a gente precisa desenvolver bons hábitos, a gente se corrige, não é mesmo? Tem gente que fuma, e eu nunca vi um cigarro sair do maço e atropelar uma pessoa, se localizar exatamente entre os lábios e obrigar a pessoa a fumar. Então é autoconsciência e hábitos, resiliência e esperança. As emoções que a gente deve carregar, a fé, a gratidão, tudo isso é muito importante. Ferramentas práticas, então, meditação guiada, afirmação positiva, terapias integrativas e que coisa mais querida. Pronto, ó. Esse é o... Sai, vira pé na bunda e que some. Então vamos deixar registrado aqui, ó, que a mente não substitui a medicina, mas pode potencializar os tratamentos médicos. Facilita ou não facilita para um psicólogo, para um médico, a colaboração da pessoa e puxar para o mesmo caminho? É ou não é? É como alinhar o corpo, mente e espírito. A ciência atua no físico, a mente ajuda no processo de recuperação e o espírito dá sentido à experiência da doença. Em resumo, a mente cura quando cria um ambiente interno de equilíbrio, reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico e direciona a energia vital para a restauração do corpo. O nosso corpo está sempre precisando dessa recuperação. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, não precisa de descanso. O nosso corpo está sempre precisando se recuperar. E um jeito de deixar a gente bem é pensar positivo. Tratamento para manter e recuperar a saúde segundo o Espiritismo. Como vimos ali, cuidado com o corpo, reforma íntima, preces e passes, estudo da doutrina espírita, busca por auxílio profissional, consultar médicos, psicólogos e centros espíritas para obter orientação e tratamento adequado. Às vezes tudo que a gente precisa é um psicólogo, que às vezes tu está sem a bússola e sem o mapa, tu não sabe nem de onde tu está vindo e nem para onde tu vai. E o psicólogo vai poder te orientar. Às vezes ele até te empresta a bússola. A mente é fonte, o corpo é o reflexo. Então, a partir de hoje, decida ser o autor da sua própria cura, o arquiteto da sua saúde. Pesquise sobre dor e dispensa, vocês vão aprender coisas que vocês vão aplicar imediatamente. E o guardião da sua paz interior. Porque quando a mente acredita, o corpo realiza. Saúde é vibração, saúde é consciência, saúde é atitude. Então, ao sair daqui hoje, leve consigo esta verdade.
A saúde não é apenas a ausência de doença, é a harmonia entre o que você pensa, sente e vive. Porque quando a mente encontra paz, o corpo encontra cura. E nunca esqueça que você já sobreviveu a dias que achava que não ia aguentar. Já sorriu com o coração em pedaços. Já segurou o choro para não preocupar ninguém. Nunca se esqueça que você tem uma força que nem percebe. Porque enquanto o mundo dizia para, você continuava, mesmo se arrastando. Nunca se esqueça que você não é o que te fizeram, nem o que te disseram quando você estava no chão. E você, quem ainda acredita e mesmo cansado. Você quem continua, mesmo quebrado, isso já é coragem pra caramba, né? Então, por mais difícil que esteja, nunca se esqueça de você, do quanto já foi longe e do quanto ainda pode ir. Seu lugar não é no porão, e sim no alto, repleto de luz. Seu lugar é do lado dos que escolheram não reclamar da vida, e sim colher as lições de cada acontecimento no caminho da evolução. Você é a mais maravilhosa expressão da vida e a mais perfeita obra do Criador. Enquanto há tempo, se esforce um pouco mais para manifestar essa luz e essa vibração que há em sua alma. Gratidão a essa casa de luz, gratidão a todos vocês. Deus os abençoe sempre e vamos refletir sobre esse assunto. Muitas boas vibrações para nós e hasta la vista. Beijo.